de massa 3 que os desliza sobre o plano horizontal sujeito à ação das forças, patati patatá, conforme indica a figura. Sendo a intensidade, blá, 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 determina a aceleração do corpo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ele até está falando para você fazer uma coisa, né? Calcule o valor da Uhum. força resultante. O que você precisa aqui fazer, bem, parece que ele deu a dica aqui, né? Faça isso. Pô, Sim. mas daí ficou até muito for children, porque ele falou o que tem que fazer, né? Pô, e aí, o que que tu não conseguiu fazer nessa questão, então? É porque de primeira eu não tinha entendido muito bem, mas aí depois eu entendi assim. Hum, tá. A segunda lei de Newton é a equação mais importante da física e da escola toda. Você vai usar ela até o fim do terceiro ano. Então, Uhum. você tem que entender bem o que está rolando aqui. Um problema como esse, o que está rolando é um somatório de forças num objeto. Sim. Esse objeto está sofrendo ação de forças. Então, na prática, o que que a gente quer aqui? A gente quer mostrar como essas forças causam a aceleração desse objeto. Uhum. O desenho ele já mostra as forças que nos interessam aqui, uma para frente, outra para duas para trás, né? A força F2 e a força de atrito estão para trás. Tá. Porque a tendência de movimento desse objeto é para frente. Uhum. Então a força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento do objeto, tá bom? Tá, tá bom. Isso. Então, com isso em mente, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um desenho aqui um pouco melhor, porque esse aqui tá feioso. Então eu vou colocar um chão, vou colocar uma caixinha vermelhinha. Opa, é isso que eu queria fazer. E vou indicar as forças que estão agindo nesse objeto. Tem uma força para frente, F1, e, Uhum. como eu falei, duas forças para trás, F2 e F3. Opa, F2 e FAT. A força de atrito que, por vezes, tem a ver com a força peso, né? Uhum. Mas isso é uma conversa para um outro momento. E a gente sabe que o deslocamento desse objeto é para frente. Nada diz isso no Sim. enunciado. Ele podia estar se deslocando para trás. Mas, uma vez que a força de atrito é para a esquerda, Uhum. isso se dá justamente devido ao fato que, bem, devido ao fato que esse objeto está indo para frente, porque a força de atrito é sempre uma coisa contrária ao movimento. Uhum. Ok? Isso. Então tá bom. Agora, com isso em mente, continuemos. Bem, ele falou para calcular o vetor força resultante. E ele deu o valor aqui das forças. Como é que funciona o vetor força resultante? Ele funciona baseado na segunda lei de Newton. A força resultante, que é o somatório de todas as forças que agem na direção que nós estamos estudando, é igual a massa vezes a aceleração do objeto, ok? Uhum. Então, às vezes, tem mais de uma força agindo. Aqui no caso, tem três. Sim. Então, a gente tem que somar todas elas. Esse R é de resultante. Resultante vem de resultado, né? Da junção de todas elas. Então, tu vai ter F1 para frente, por isso ela é positiva. F2 está para trás, negativa, e FAT também. E aqui Uhum. massa vezes aceleração. Bem, nesse primeiro momento, na realidade, ele não quer saber quem é massa e quem é aceleração. Ele só quer de fato saber quem é a força resultante. Depois, provavelmente, ele vai te pedir alguma coisa associada à massa vezes aceleração. Ele quer só o somatório dessas forças, Tá. que é 10 menos 4 menos 3. O que dá 10 menos 7, que dá 3. 3 o Uhum. quê? 3 newtons. Então a resposta, ou seja, a força resultante que age nesse objeto é 3 newtons, beleza? Tá. O que mais ele pede aqui? Use a equação. Nossa, que equação horrorosa. Essa equação é aquela que eu acabei de apagar, né? Uhum. Apagar não, ela está escrita aqui ainda. Ela Sim. só está isolada de outra forma, porque aqui quem está isolado é a força. Uhum. No teu papel aqui, quem está isolado é a aceleração, porque ele já quer descobrir quem é a aceleração. Então isso é uma coisa muito razoável. Uhum. Na física, a gente costuma isolar a letra primeiro, ok? Tá. Sim. A gente costuma isolar a letra primeiro. Por quê? Porque às vezes na física algumas letras se cortam no meio da conta, né? Uhum. Algumas letras não vão ser usadas.
outras letras são difíceis de calcular, então a gente pega e isola, porque daí vai ser só jogar o númerozinho. Tu acaba não perdendo sinal, não perdendo vírgula no caminho. Então essa é a minha dica para você, tá bom? Uhum. Sempre venha e faça essas continhas primeiro de isolar. Eu sei que no começo é chato, a gente já quer ir jogando número, Sim. mas é só, por exemplo, isso aqui, ó, uma coisa já meio esquisita que você fez. Não se coloca a unidade no meio da conta. A unidade a gente coloca só no fim, tá bom? Aham. Então, força era 3. Qual que é a massa do objeto? 3 também. Daí isso aqui não parece um 3, né? É, pois é. Agora olhando assim, não parece um 3. Mas, né, ó, é força dividido por massa. Então você colocou Aham. 3 aqui. E a massa também é 3, né? Uhum. Então a questão é colocar 3 aqui também. 3 dividido por 3, tu deve ter copiado errado do quadro, né? É, aham. Aham, muito bem. Então tá bom. Ok? Deixa eu. Aham. Essa eu entendi agora. Maravilha. Muito bem. Então, vocês continuando, vamos lá. Deixa eu ver uma outra que eu não. Pode ver aí e me mandar. A questão 7. 7. Deixa eu ver aqui. É porque às vezes acaba que eu não sei, tipo, eu não entendo o que, tipo, as letras, aqui, né? Tem o T, o V e o G. Eu Olha, eu não vou te falar entendo. uma coisa, moça. Hum. Das últimas aulas de física que eu tô dando pro exame, Uhum. eu acho que eu nunca vi um professor tão gente boa como esse aqui, ó. Porque qual é o professor que coloca a fórmula que tem que usar? Eu nunca vi disso. Sim. Então, ele tá só falando pra você, ó, joga os valores na fórmula. Agora, se tu não sabe quais são os valores para jogar na fórmula, daí eu acho que já não é nem mais uma questão de física. É mais uma questão de interpretação de texto, sei lá. Uhum. Pô, o tempo gasto, tá aqui o tempo, tá aqui um V. O que será que é V? Violino que não é, né? Deve ser velocidade, certo? Sim. Aqui tem um G de gravidade. Então, tipo, você não pode ter essa dúvida na hora da prova, senão o professor vai te reprovar, tá? Uhum. Se ele tá dando essa colher de chá aqui, é porque ele quer que todo mundo passe. Se a pessoa tá vendo um valor de velocidade, não sabe que tem que colocar aqui, ele não vai passar. Daí, eu normalmente falo para os meus alunos assim, não, que é isso, o professor vai passar vocês e tal. Mas esse tipo de coisa o professor precisa ver. O básico do Sim. básico do básico, sacou? Então Uhum. tá. Então aqui pronto, né? Acabou a conversa. Ah, é só jogar o V que é 40 e o G que é 10. Pronto. T é igual a 4. E eu vou te dizer uma coisa, essa fórmula aqui é muito trabalho para chegar nela. Então, muito não, mas é um trabalhinho. Então, se ele tá colocando assim, meu, tá muito de boa. Tá. O tempo total desde o lançamento até o retorno ao solo, ele também deu uma fórmula. Eu não quis copiar, mas tá aqui, vou Uhum. copiar. O tempo da subida e o tempo da descida. Bem, daí aqui você precisa de uma certa interpretação física do processo, tá? Isso aqui não é assim imediato, trivial, mas é um fato. Sim. O que que acontece? A gente entendeu que o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima é 4. Tá. Muito bem. Então significa que o tempo de subida foi 4. O tempo de subida é o tempo para ele subir tudo. Então, a ideia é que o objeto saiu do chão, subiu, e de acordo com a conta que nós fizemos antes, esse tempo aqui de subida foi 4 Uhum. segundos. Muito bem. Agora, qual vai ser o tempo de descida? E de novo, o que que acontece? No tempo de descida, como há uma simetria aqui nesse problema, vai ser o mesmo valor que o tempo de subida. O tempo de descida é o mesmo valor que o tempo de subida, beleza? Tá, entendi. Então, por isso que a resposta, né, é, vai ser 8, Uhum. porque ele demorou 4 para subir e os mesmos 4 para descer. Na física é sempre assim, tá?
tempo que demora para subir é o mesmo tempo que demora para descer para o mesmo local de onde subiu, né? Uhum. Se ele tivesse caindo num outro lugar, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, daí a história seria outra. Mas no mesmo lugar, é o mesmo tempo, beleza? Tá. Então, por isso que vai ficar simplesmente 4 mais 4. E é tempo total, então, foi 8 segundos. Beleza? Não Uhum. tem muito o que falar aqui, já que as fórmulas estão colocadas, né? Eu não sei se ele vai colocar ou não as fórmulas na prova, mas Uhum. se ele não colocar, tá aí, beleza? Tá. Deixa eu ver a outra. Acho que é a questão 9. A gente pode ver. 9. Uhum. Use o conceito de soma e subtração de vetores. Ah, bem, de novo, né? Aquela mesma história. A força total, né? A força resultante é a soma das forças. Então, por exemplo, no Uhum. A aqui, tem 3 forças para frente, as 3 na mesma direção. É só somar as 3. Sim. Mas essa não é a questão 9, essa é a 8? É 8, beleza. Desculpa. Deixa eu ver a 9. O pesquisador precisava medir a altura de um prédio de 20 andares, porém ele não possuía o instrumento de medida necessário. Conhecendo o princípio da propagação da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1,2 de altura. Em seguida, mediu a sombra. Isso aqui é mais um problema de matemática que qualquer outra coisa. Calcule a altura do prédio. Daí, ele disse para usar H igual a S vezes H dividido por alguma coisa. É dividido por S de novo. Mas não é o mesmo S, com certeza, senão... Sim. esse é o problema de vocês ficarem muito viciados em fórmula. Não conseguem fazer. Por isso que na minha aula eu nunca fico fazendo as coisas pro aluno, não. Eu peço para ele fazer as contas. Agora, no teu caso, como parece um pouco mais crítico, eu vou fazer um pouco mais de conta. Aqui, trigonometria, seno, cosseno, tangente, essas coisas aí. Vamos lá, então. O pesquisador precisava medir a altura de um prédio, ou seja, o prédio é grandão, 20 andares. Mas ele não tinha o instrumento para isso. Tá aqui o prédio. E aqui tá o chão, hein? Uhum. Conhecendo o princípio da propagação da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1,2 metro de altura. Então tá aqui a haste de madeira, bem menor que o prédio. Eu não sei o tamanho do prédio. Não sei porque que ele deu esse fato aqui de ser 20 andares, mas beleza. Em seguida, mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 0,4. Olha só. Então ele está dizendo que esse negocinho aqui que... Vou fazer um pouco maior. Esse negocinho aqui que mede 1,2 metros, ele fez uma sombra de 0,4. Não tá nada proporcional aqui, mas não precisa estar proporcional. E ele falou que o prédio faz uma sombra de 30 metros. Uhum. Agora, o que é que tem a ver o prédio com a haste? Como você pode ver, os dois são verticais ao chão. Então eu consigo passar, vamos dizer assim, a luz do sol, né? Aqui, é essa luz passando por aqui que forma a sombra. Concorda comigo? Uhum. A luz está batendo aqui, o solzinho soltando o sol, bate no prédio, forma a sombra e daqui para cá faria luz, né? E como ele Uhum. falou esse fato interessante aqui, ó, princípio de propagação retilínea. A luz se propaga em linha reta, por isso que eu desenhei uma reta. E ela se propaga com o mesmo ângulo. Então vamos dizer aqui que esses ângulos aqui são iguais, entendeu? Sim. Porque é a própria luz do sol, ela vem sempre com o mesmo ângulo. Beleza? Esse aqui é o sol. Uhum. Então, o que é que a gente tem aqui? Não pensando nem em física, pensando em matemática. Isso aqui são triângulos semelhantes, entendeu? Então, isso não é um Uhum. problema de física na prática. Não sei se essa tua prova ali era só de física. Era. Isso aqui não é física. Isso aqui é uma questão de triângulos semelhantes. Então, você até começou bem o problema
apesar de extremamente bagunçado, tinha que fazer um negócio desse mesmo. Não sei se você copiou aí do seu colega, alguma coisa assim. Mas tinha que Eu fazer isso copiei. aqui, uma regra. É, Uhum. copiar é brutal. Tem que fazer uma regra de três, entendeu? Ou melhor, uma multiplicação cruzada, porque essas multiplicações cruzadas nos trazem proporção. Então eu posso dizer o seguinte, que as coisas relacionadas ao triângulo pequeno têm que ser igual às coisas relacionadas ao grande. A questão é o seguinte, esses são os valores que eu tenho. Como você pode perceber, 1,2 do triângulo pequeno é aqui o tamanho da barrinha, da varetinha. Uhum. Quem que seria análogo a ele no prédio? Seria justamente o tamanho do prédio, tá vendo? Sim. Eu vou chamar de H. H de altura em inglês. Pronto. Acabou o problema. Agora virou matemática básica. Isso aqui eu preciso ver se você sabe resolver, tá? Uhum. Você vai fazer a multiplicação cruzada aqui, tá bom? Sim. E quando você achar o valor do H, me traga. Você não pode usar a calculadora na prova, certo? Certo. Então aqui você também não pode. Mas não tenha pressa. O importante é você conseguir fazer sozinha isso, tá? Tá. E aí, você acha que vai bem na prova? Como é que é? Acho que sim. Bom, que bom. As provas são fáceis? Uhum. Pois é, o que que deu que você foi mal na prova, então? O que que você acha que foi? Eu não sei porque, mas foi só uma prova que eu fui mal, que foi em dupla essa prova. Eu acho que acabou que eu e minha dupla a gente meio que se confundiu, tipo, Hum. não sei se uma sabia menos que a outra, alguma coisa assim, e a gente se confundiu, acho que foi isso. Ah, então mais atrapalhou do que ajudou ter a dupla, né? É, Entendi. Daí é bad mesmo. Acontece bastante. dá 90 o resultado? H igual 90? Bem, você pode me enviar a conta e a gente corrige junto, beleza? Aham, Pode mandar por foto no WhatsApp. tá, já anoto. Vamos ver. É porque essa questão eu lembro de ter feito no dia, num dia que a minha amiga a gente tava resolvendo essa. Depois a gente pegou essa prova e coisa. A gente foi fazer. E daí meio que eu lembrava os resultados. Então foi meio que de cabeça, assim, que eu fiz. Horroroso. Isso sim, isso você não pode fazer, porque na hora da prova não vai ter lá a coisa de cabeça para você fazer. O Sim. que eu queria que você tivesse reparado são outras coisas que eu vou te mostrar. Por exemplo, aqui, como você pode ver, nós temos número de vírgula e ninguém gosta de número de vírgula, né? Uhum. Não tem problema. Como a vírgula tá igual, tem uma casa para esquerda, uma para direita, a gente mata a vírgula. Vai ficar Sim. 4 sobre 12, Uhum. igual a 30 sobre H. E 4 sobre 12 a gente sabe que tem a ver com 3, né? 4 vezes 3, Sim. 12. Então eu posso dividir por 4 em cima e embaixo, vai ficar 1 terço. Entendeu?
Uhum. Porque é só uma divisão, é uma fração reduzida, né? A gente Sim. vai diminuindo ela. E aqui a gente faz a multiplicação cruzada, vai ficar igual, H igual, né? H vezes 1, né? Uhum. Igual a 30 vezes 3. H vezes 1 é H, 30 vezes 3, 90 metros. Beleza? Tá, entendi. Agora sim. Então, eu tenho Uhum. certeza que na tua prova, como teu professor parece ser super gente boa, ele vai colocar uns números muito fáceis de simplificar. Vocês não vão precisar ficar fazendo divisão, sacou? Uhum. Isso. Show de bola, eu acho que era só isso essa, né? Eu acho que sim, uhum. Muito bem. E aí? Outra que tu queres ver, moça? Deixa eu ver. Ah, eu acho que a questão 2. A questão Eu 2. não entendi muito bem. Beleza, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Questão 2. Opa, bugou aqui. Ah, sim, uma questão teórica. A afirmação todo movimento é relativo significa o quê? Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Bem, de certa forma, todos os cálculos de velocidade são imprecisos, isso é verdade. Mas isso não é a resposta do problema 2, entendeu? Tá. Todo movimento ser relativo não é e não tem a ver com o fato de todos os cálculos de velocidade serem imprecisos, tá? Uhum. B. Não existe movimento com velocidade constante. Nossa, que viagem. Tanto é que temos, né, Sim. o tal do MRU, né? É a primeira coisa que a gente aprende na física. O Uhum. MRU é movimento retilíneo uniforme. Ele é uniforme justamente bem, por ele ser constante, Sim. ok? Muito bem. Agora, então não é a B mentira, definitivamente. C. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Ah, isso mesmo. Agora eu te perguntaria uma coisa, moça. Você acha que você está parada no momento? Acho que sim. Pois é, você está parado em relação ao chão, mas em Uhum. relação ao Sol, não, né? Porque a Terra está girando em torno do Sol. Hum, Né? tá. A Terra também está girando em torno de si mesma. Então, em relação ao eixo, a Terra, o núcleo dela, você está girando. Você também Uhum. está em movimento em relação a quem está dentro de um carro ou dentro do avião. Sim. Porque você está parada em relação ao chão, mas em Uhum. relação ao carro, é você que está se movendo. E a Ah, tá. pessoa dentro do carro, ela está pensando assim: ah, eu tô parado aqui dentro do carro, né? Uhum. Então, quando ela fala isso, ela tá pensando que ela tá dizendo que ela tá parada em referência ao carro. Tá. Entendeu a ideia? Então, é sempre uma questão de referencial, Sim, beleza? aham. Então, tá bom. Bem legal isso aí. Agora, bem, Deixa não eu tem ver. muito o que falar sobre isso, né? Só uma questão Ah, bem sim. teórica mesmo, não tem conta. Né? Deixa eu ver outra. Hum, acho que a questão 16. Questão 16, tá bom. Deixa eu Não, na verdade, pegar. acho que 16 eu entendi. Ah, mas podemos ver a 16 mesmo. Acho que agora olhando mais rápido assim, mas acho que ela é fácil, só que. Hum. A figura abaixo representa um disco girando. Uma coisa aqui. Disco girando em movimento circular uniforme. Sejam dois pontos A e B no disco que completam uma volta ao mesmo tempo, porque ambos têm a mesma velocidade angular. Sendo assim, qual dos dois pontos descreve uma maior circunferência? É o B, né? Me explica por quê? Porque ele já, tipo, ele vai ter que dar uma volta maior, né? Porque ele tá, tipo. Ele tá mais. Ai, não vou saber explicar. Bem, Ah, porque ele você tá mais precisa longe explicar na prova, né?
É, porque ele tá mais longe do ponto central, é isso? Ou não? Ahn, bem, uma maior circunferência, né? Primeiro a gente tem que saber Uhum. o que que é uma circunferência. A circunferência é o perímetro do círculo, né? Sim. Então, por exemplo, aqui tu tem uma circunferência, aqui tu tem uma circunferência maior, que muda de uma para outra. Muda o raio dela, né? Ou seja, a distância do centro até o eixo. Eu Uhum. poderia criar uma outra circunferência aqui também, né? Do centro até ela e tal, né? Daí, o que que acontece? Basicamente o raio, né? Que muda de uma para outra. Daí, quando ele fala aqui, tem o disco A e tem o disco B. O A tem um Uhum. raio, né? Menor que o B, né? Então, por Sim. isso que o B tem a circunferência maior, não tem muita Tá. conversa, né? Uhum. Circunferência maior ela ser maior. Tipo, tem muito o que dizer quanto a isso, beleza? Tá. Deixa Isso. eu ver. Então tá bom. Uhum. Acho que podemos ver a 15. Tá, vamos ver a 15 aqui. Uma composição de metrô de 500 metros de comprimento tem velocidade escalar média 102 km por hora, passa por uma ponte de 2 quilômetros de comprimento. Como é chamada a composição de metrô nesse movimento partícula ao corpo? Hã? Que? Uma composição de metrô de 500 metros de comprimento tem velocidade escalar 102 km por hora, passa por uma ponte de 2 quilômetros de comprimento. Então, tá bom, tem uma pontezona bem grandona. O trem Uhum. passar por ela. Como é chamada a composição de metrô neste movimento? Partícula ou corpo extenso? Justifique sua resposta. Opa, daí aqui está escrito corpo extenso, pois o mesmo possui dimensão que caracteriza um determinado referencial. Isso você copiou do seu professor? Sim. Eu acho que eu não concordo com ele, mas vamos na dele então. O argumento Tá. dele foi o seguinte: como esse objeto tem uma extensão, como o próprio nome diz, olha só, tem 500 metros de comprimento. Ele está dizendo que o metrô tem 500 metros de comprimento, certo? Uhum. Então, ele é extenso. Ele não é uma partícula. Ele não é considerado algo sem tamanho. Sim. Pegou a Uhum. ideia? Sim. É essa. Então é só isso. É só Uhum. essa questão aí do tamanho, tá bom? Tá. Então, como ele Deixa tem um tamanho, ele é extenso. Se ele não, se em nenhum momento falasse sobre o tamanho do objeto, ele não seria um corpo extenso, ok? eu. Uhum. Só isso. Hum, olha, olhando agora, deixa eu ver. Hum, olhando agora, não tem mais muitas que eu tenho dúvida, assim, por conta das formas, eu entendi. Podemos ver a 14. Tá. O início dela é aqui e daí vai lá pra parte de cima depois. A luz do dia, a ilustração a seguir refere-se ao jarro preto contendo flores. Tô falando igual um colono do oeste de Santa Catarina. Contendo flores brancas. Beleza. Preto e flores brancas. E que tem? Com relação à cor dessa figura, você vai afirmar que hã? As flores parecerão vermelhas e o jarro preto se dentro de uma sala escura forem iluminados com luz vermelha. Muito bem. As flores e os jarros sempre terão sempre a mesma cor, pois a cor é uma propriedade do corpo. Ah, não, nada a ver, né? Uh-uh. A cor não é uma propriedade do corpo Uhum. apenas. Ela é uma coisa que depende da luz que bate nela também. Você já deve ter ido num lugar, uma festinha, onde eles colocam Sim. aquelas luzes coloridas e Uhum. isso muda a cor da parede. Sim. Eu mesmo tinha uma lâmpada vermelha no meu quarto um tempo atrás. Eu também tinha um quadro onde eu escrevia coisas. E eu tinha uma caneta vermelha, então eu escrevia coisas com a caneta vermelha naquele quadro. Só que Uhum. quando eu iluminava aquele quadro com a luz vermelha, eu não conseguia ver o que estava escrito. Sim. Por quê? Porque depende da luz que eu estou aplicando também. Então, Uhum.
o meu quadro era branco e estava escrito com uma caneta vermelha. Então, a hora que eu joguei vermelho no quadro, tudo ficou vermelho, né? Sim. Daí eu já não conseguia ver o que era de tinta vermelha que estava ali mesmo. Então, sim, Uhum. depende da luz também, tá? Tá, Depende da luz também. deixa eu... E, né, as luzes, os objetos, elas absorvem um pouco mais luz do que outros. Por exemplo, quando a gente vê azul, a gente vê o azul porque o azul aquele objeto está refletindo o azul, né? Uhum. É isso. Agora, acho que a gente pode ver a 17. Muito bem. Deixa eu ver. Hum. Uma mola possui constante elástica cujo valor é 30 newtons por metro. Se comprimirmos em 0,2, qual é o valor da força elástica obtida? Bem, aqui é só você aplicar a fórmula, né? A fórmula é a lei de Hooke. Quando está falando de mola e força, e quando está falando de mola, de modo geral, né, você tem Uhum. equações específicas. Uma delas é a lei de Hooke, ok? Tá. A lei de Hooke é essa equação aqui. Uhum. Ele já deu aqui, meu, muito gente Sim. boa. Kx. Então, o K é a constante de mola Uhum. e o X é o que foi comprimido, Uhum. ok? Daí eu tô achando muito esquisito aqui algumas coisas, né? Do tipo, por que que você colocou 0,2 newton por metro, aqui 30 newton por metro? Quando a gente vai fazer conta, a gente não coloca unidade. Conta é Ah, só tá. número, beleza? Uhum. Conta é só número. Então, né, aqui muito bizarro o que você fez. O que você teria que cuidar, talvez, é com as unidades, né? Uhum. E se aqui está em newton por metro e aqui tivesse dado em centímetro, teria que passar para metro. Uhum. Tá. Aí, para passar de centímetro para metro, por exemplo, você divide por 100. Uhum. Ué. Aí aqui era só fazer a conta, né? Então, falou força de mola, Kx. Nada a acrescentar aqui sobre isso. Uhum. Olha, eu não sei se tem mais, porque agora, tipo, eu entendi bem as coisas. Tá. Bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar exercícios parecidos com esses que a gente fez aqui, tá? Uhum. Por exemplo, esse da mola. Vamos começar com o da mola. Quero que você faça um exercício parecido. Bem, eu não vou nem tentar gerar um negócio diferentão aqui. Eu vou só trocar número, beleza? Uhum. Tá. Então, de preferência, não olhe as coisas. Tá. E não tem muito segredo aqui, ok? Tá. Então, tenta fazer essas contas sem me perguntar muito, tá? Uhum. Para cansar um pouco o cérebro mesmo, afinal de contas. Está relativamente fácil e vamos ficar felizes com isso, né? Melhor fácil do que difícil, certo? Uhum. Ótimo.
Deixa eu refazer, porque minha conta eu fiz bem errado. Falou comigo? Eu só tô... eu falei meio sozinha. Ah, tá, beleza. Eu vou pegar uma garrafa de água, então. Só um instante. Aham. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Aham, eu já terminei. Pode me mandar a foto, então. Tá. Tá certo? Vamos ver aqui. 3 vezes 6, 18. Mais 60. Exatamente. 78, então. Uhum. Show de bola. Vamos fazer uma outra, então. Vou fazer aqui. Vou pegar aqui. Cadê? A gente fez algumas, né? Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Ele tá cobrando um negócio aí de matemática para ele dizer assim. Eu acho que ele vai cobrar na prova. Tá. Eu vou bolar uma parecida, tá? Uhum. Vou pôr aqui para ti. Muito bem. Então tá. Você viu o que eu fiz, mas eu vou fazer o seguinte, olha só, para te ajudar. Eu vou colar essa parada aqui, que é a questão que eu quero que você resolva, Uhum. e eu vou salvar o que a gente já fez para que você use como referência. Tá. Então não tenha pressa. O importante é você conseguir fazer sozinha, tá bom? Para você chegar Uhum. com confiança na prova. Opa, é isso aqui. Cadê? Tá aqui. Temos bastante coisa já.
Tá tudo certo por aí? Aham. Eu vou te mandar. Ok. Ah, então você encontrou que o H, ou seja, o tamanho da torre é 75. Uhum. Muito bem, muito bem. Gostei de ver. Então já aprendeu a fazer a questão da semelhança de triângulos. Muito bem. Sim. Vamos ver a próxima. Deixa eu ver o que eu posso pegar de próxima aqui para lhe ajudar. A gente viu essas de força, né? Uhum. Hum, Bem, eu acho, para finalizar, a gente pode fazer essa aqui que é bem banana. E é parecida com as outras que a gente viu também. Uhum. Eu vou mudar umas coisas aqui. Nossa, é um sétito, Tá. ok? Aham.
Pronto. Mas já? Que legal. Acho que tá certo. Vou te mandar. Muito bem. Então você já Certo? sabe o que fazer, sim. Então Uhum. você já sabe o que fazer quando pedir para achar a força resultante, certo? Aham. É só pegar e somar. Tá. Então tá bom. Bem, não tem mais nada que eu possa te explicar assim para agora, né? Note que Uhum. nós temos mais uma aula hoje, então tenta Uhum. buscar algumas questões velhas aí, ou provas, alguma coisa assim, para a Uhum. gente tentar tirar mais dúvidas. Foi bem legal a gente ir direto nas tuas dúvidas hoje, tá? Sim, tá bom. Então tá bom, nos falamos depois. Tchauzinho. Obrigada, tchau.